Gestão estratégica. O processo de ação gerencial sistemática e contínua que visa assegurar à instituição simultaneamente senso de direção e continuidade a longo prazo, flexibilidade e agilidade no dia a dia, potencial de desempenho futuro da instituição. Pessoal, não dá para falar de uma empresa sem gestão estratégica. Seria como nós dirigimos um carro sem volante, sem direção. A gestão estratégica tem que ser o volante da empresa. Uma empresa sem gestão estratégica não vai a lugar algum. Ou melhor, pode até ir diretamente para o muro. A gestão estratégica é, então, o volante do carro. Muitas pessoas também comparam essa gestão estratégica com a cabine de comando de um avião. E muitas vezes há a comparação entre o piloto do avião e o gestor estratégico, o administrador dessa empresa. Essas comparações fazem sentido, sim. A empresa deve ser encarada como algo que precisa ser direcionado. Nós precisamos saber para onde a empresa vai, a que velocidade essa empresa deve ir para aquele local, quais são os objetivos a serem atingidos pela empresa, quais são os objetivos de pequeno prazo, de médio prazo, de longo prazo. Um avião, ao decolar, ele já sai diretamente com o plano de voo. O piloto sabe exatamente o que ele tem que fazer, desde o momento em que ele liga a turbina até o momento em que, após a aterrissagem, ele desliga a turbina e dá o aviso aos passageiros de que, olha, a viagem transcorreu bem. Muito obrigado por fazerem parte dessa viagem. A companhia deve ser assim. E os gestores devem, sim, guiar a empresa e informar a todos aqueles que participam dos processos da empresa, dos rumos, das direções, de onde a empresa quer chegar. Porque aí sim, essa empresa vai conseguir chegar a algum lugar. Do contrário, pessoal, não tem como. Essa empresa está fadada, como a grande maioria das empresas, após um período de tempo, normalmente 5 anos, ao fracasso. Então, é muito importante nós sabermos e definirmos já de cara, pessoal, que a empresa tem que ter uma direção. A empresa tem que ter um direcionamento. A análise estratégica. Normalmente, a empresa começa com a declaração de visão e missão do negócio, passa pela fase de análise de ambiente externo, observando sempre as oportunidades e ameaças, observa também a análise de ambiente interno, isto é, as suas forças e fraquezas, passa pela formulação de objetivos e metas, direcionando assim a empresa, passa pela formulação de uma estratégia para que os objetivos e as metas sejam atingidas. Isso depois é implementação, e há sempre um controle para que haja um feedback de que tudo está andando bem. Pessoal, para se ter um direcionamento, tem que se ter controle. E para se ter controle, tem que se ter organização. O grande pecado de muitas empresas, com grande potencial de crescimento, com grandes oportunidades batendo a porta diariamente, é não estarem organizadas. Muitas vezes, falsamente, se imagina que o que trava o crescimento de uma empresa é simplesmente a falta do financeiro, a falta de dinheiro para investimento. Muitas vezes isso não é verdade. Muitas empresas têm dinheiro para investimento, muitas empresas querem investir, mas não estão organizadas para investir. E aí, então, elas vão acabar dando passos errados. E a análise estratégica passa exatamente pela organização. E para se organizar algo, não dá para se organizar assim, Eu tenho que passar por etapas. Eu não consigo chegar numa empresa, e esse é outro grande erro do gestor, chegar na empresa e dizer, não, a partir de hoje nós vamos trabalhar assim. Não, parou. Nós podemos dizer, a partir de hoje nós começaremos um trabalho assim. É bem diferente.
A organização passa por etapas, passa pelo levantamento do que tem na empresa, passa por verificar se essa empresa tem uma visão, tem uma missão clara, tem objetivos claros a serem atingidos. Para depois sim ser implementado, e aí sim é hora de cobrar, é hora de verificar, e aí a gente já diz, né? Olha, existem outras ferramentas, eu tenho que cobrar. Então é muito importante verificar primeiro o grau de organização da empresa, se todos esses passos estão correndo dentro da empresa. Se não estiverem, então é um trabalho de formiguinha. Lentamente, muitas vezes, a gente vai implementando isso na empresa e aí nós vamos sim colocando essa empresa para funcionar, direcionando. É aquele avião que está meio, vai para lá, vai para cá, ponho na rota certa. Mas para colocar na rota certa, eu tenho que ir tomando algumas ações antes. Ok, pessoal? Declaração de visão. Estabelece uma imagem ou filosofia que guia a empresa em direção ao futuro. Mostra o que a empresa quer ser e fazer. Reflete suas mais profundas crenças e valores. A visão da empresa, ela tem que refletir exatamente o que ela está dizendo. Não dá para inventar a moda aqui, né? Visão é enxergar como a empresa se enxerga e como a empresa enxerga o que está ao seu redor. Isso é visão da empresa. E, pessoal, não dá para direcionar a empresa para lugar nenhum se ela não se enxergar, se ela não enxergar o que está ao redor. Então, o grande passo, início para se ter uma efetivação de estratégia na empresa é verificar, essa empresa tem visão? Se não tiver, cabe aí, né, um conjunto de ações com todos os colaboradores, um levantamento para verificar com a direção e verificar então, olha, a visão da empresa é essa. Mas não dá para falar em análise estratégica, não dá para falar em uma empresa com rumo, se essa empresa não tiver visão, se essa empresa não souber como ela é. Essa empresa tem que saber como ela é, para que ela possa sim saber para onde ela vai. Então, é muito importante, inicialmente, nós verificarmos se a empresa tem visão. E se tiver, verificar se não é uma daquelas visões, né, impossíveis. A empresa se olha como a Miss Brasil, mas, na verdade, ela é malemar Miss do bairro. A visão da empresa também tem que ser real. E trocando, né? Se for preciso colocar óculos na empresa para se enxergar qual é a real visão, coloque. Parta para verificar realmente qual é a visão da empresa. Porque esse é o primeiro passo para saber até onde essa empresa pode chegar. Esse é o primeiro passo para se verificar qual é a real potencialidade dessa empresa. Declaração de missão. Deve refletir a razão de ser da empresa. Deve responder às perguntas: quem sou? O que faço? Qual o meu propósito? A missão da empresa. Então, logo depois dela conseguir se enxergar, qual é a visão da empresa? Então, aí, ela vai ter que saber qual é a missão. Muitas empresas nascem, não sabem nem para quê. E aí ficam aí, atirando para todos os lados, buscando clientes de qualquer jeito. Isso vai refletir numa desorganização, isso vai refletir em não servir o cliente da maneira correta, seja com seu produto, seja com seu serviço. E aí então, uma empresa sem visão também está fadada a naufragar. Também é aquele avião que não vai chegar à sua rota final, que vai ter que pousar antes. Toda a empresa tem que ter uma visão de si e do que há ao redor e tem que ter uma missão a ser cumprida, na qual todos os colaboradores vão trabalhar no sentido de cumprir essa missão, de fazer essa missão. Aí nós conseguimos levar essa empresa a algum lugar. Toda empresa tem que ter uma missão. Muitas empresas têm essa missão de maneira formal, e isso é muito melhor. Mas muitas empresas pequenas, de pequeno porte, ainda não têm esse grau de organização. Mas, de qualquer forma, o gestor tem que saber qual é a missão da empresa. Eu vou servir
quem? Eu vou trabalhar para qual segmento? Eu vou fazer que tipo de serviço? Porque aí você consegue gerenciar e verificar, eu estou fazendo esse serviço de maneira correta? Mas para verificar, o gestor tem que saber exatamente o que ele vai fazer. Então é muito importante nós termos em mente que a missão da empresa é tão importante quanto a visão. Toda empresa tem que ter, de maneira formal ou informal, mas tem que ter. Muitas vezes a gente vê pequenos comércios andando e crescendo. E muitas vezes ele cresce até certo ponto, depois ele estabiliza e decai. E aí a gente fica se perguntando, mas o que será que aconteceu com aquele mercadinho da esquina que estava indo tão bem? O que será que aconteceu com aquela pequena empresa que durante anos trabalhou tão bem e depois acabou falindo, acabou fechando, acabou tendo que demitir funcionários? Muitas vezes o que acontece é que a empresa nasce sabendo a sua missão, mas no crescimento ela perde a sua identidade, ela perde a sua missão. E aí, se ela perde, ela fica perdida. E ela já não serve mais os clientes como ela servia. E na ânsia do grande crescimento, muitas vezes essa empresa acaba caindo. É muito importante sempre termos em mente a missão. Todos, do mais alto funcionário até o mais baixo funcionário. Todos têm que ter consciência da missão da empresa, para servir exatamente o cliente de maneira correta, satisfatória e aí sim consiga se manter no mercado. Declaração de missão deve ser a base de todas as ações da empresa, deve passar uma imagem tangível da empresa. Pode ser feita em forma de frase de efeito ou não. Muito importante, pessoal. Como diz aquele filme muito famoso, a missão também não pode ser impossível. Muitas vezes a empresa, na ânsia de querer fazer bonito, põe lá uma missão impossível de ser alcançada. Por exemplo, uma pequena empresa de prestação de serviço. Documentação, por exemplo, ambiental. Uma empresa com 3 funcionários. Ela pode ter uma missão, deve ter uma missão, mas que caiba nesses 3 funcionários, que caiba na sua organização. Não adianta ela criar uma missão impossível. Não, eu vou atender 40 clientes por dia, vou crescer em 200% nesse ano. Simplesmente mantendo a mesma estrutura. Isso é uma missão impossível. E fatalmente ela vai começar a falhar nos seus contratos, fatalmente ela vai, ao invés de ganhar clientes, perder clientes. Então a missão não pode ser impossível. A missão tem que ser uma missão perfeitamente possível. Isso pode causar também nos colaboradores da empresa uma grande frustração, um sentimento de eu não consegui. E nós sabemos que a motivação dentro da empresa é muito importante. Se nós pensamos numa missão viável, possível, não acomodada, hein, pessoal? Ser acomodado é uma coisa. Também colocar lá um objetivo impossível de ser alcançado é outra. Uma missão que precisa de esforço, mas que sim seja possível de alcançar. Compartilhamos com todos os colaboradores da empresa, em todas as instâncias da empresa. E aí, quando essa missão é atingida, todos lá no fundo vão ter um sentimento de missão cumprida. E isso faz com que a empresa ganhe corpo, a empresa ganhe força. Diferentemente de se colocar uma missão muito difícil de ser alcançada, quase impossível, e aí todos olham para aquela frase da missão e dizem, olha lá, ó, isso aí é um papel na parede. A missão não pode ser simplesmente um papel na parede. É um documento assinado pela direção da empresa, com valor, se não legal, moral, e que nós devemos, sim, sempre estar trabalhando para cumprir. Então a empresa, com certeza, vai trabalhar bem, tendo uma visão de si mesma do mercado e tendo uma missão a ser cumprida, dentro do que ela consegue cumprir, dentro das suas estruturas. Aí essa empresa vai trabalhar de maneira organizada e ir crescendo de maneira gradativa e principalmente sustentável.